Você acha que o povo aí da TI, né, das ciências da computação, da tecnologia de informação e tal, são um povo mais conservador ou isso dificulta conversar com eles? Ou existe uma gama mais ampla aí de ideologias dentro dessa área? Tem várias maneiras de ver. Eu acho que é legal, assim, tu já perguntou, né? Será que tem uma gama de ideologias? Eu acho que tem essa gama, tá? Que nem tem na sociedade. Aquele efeito que a gente vê, as pessoas, às vezes, elas se declaram uma coisa, mas se tu pega o pacote inteiro das ideias que elas defendem e que elas apoiam, a gente sabe que não é necessariamente tão simples e muitas vezes tu vai defender uma pauta que, é uma pauta super de esquerda e todo trabalhador vai achar que é uma boa pauta, vai apoiar, como, por exemplo, ser contra a escala 6x1, mas a pessoa pode se achar conservadora, ela pode se dizer liberal na economia, nos costumes e tal. E na tecnologia, o problema que a gente tem mesmo começa com a questão da gente separar a tecnologia e a política, que esse é o tema de hoje, né? Então, essa ideia de que existem coisas que são meramente soluções técnicas, são decisões tecnológicas, e existem coisas que são ideológicas, que são políticas, né, que levam em si consigo uma ideologia e elas são coisas separadas, isso gera um pensamento bastante conservador na tecnologia, exatamente porque a gente não discute a política, a gente não expõe essas contradições, a gente não tenta olhar por esse viés. Por isso que eu disse que é curioso que o meu canal tem poucos ainda que fazem essa discussão tão especificamente que nem eu faço sobre vários assuntos, porque ainda é visto como uma coisa que não seria parte do campo da tecnologia. É um canal de política, um canal de militância, mas não, o meu canal é um canal de tecnologia que discute questões técnicas tão importantes ou mais do que alguns outros canais, só que eu misturo as coisas, porque eu acho que elas não são separáveis. Inclusive, o comentário tecnológico melhora se tu tenta olhar com o viés político, né? Entender mais camadas do que tu está analisando. Perfeito. Você já falou, né, que o seu primeiro vídeo foi sobre o software livre, né? O software livre, daí me desculpa se eu estiver sendo ignorante aqui, porque eu não sou da área, mas o software livre para mim sempre pareceu essa intersecção, sabe? Onde a política e a tecnologia se encontram. Então, eu esperaria, e isso é com base totalmente em estereótipos, que o pessoal do software livre fosse um pessoal mais politizado do que outras áreas da TI. Isso se confirma na prática? Ou o pessoal do software livre também é um pouco despolitizado? Perto do que eu queria que fossem, a gente vai dizer que sim, tá? Mas tu tá certa que o que acontece é que o movimento do software livre, quando ele surge, eu vou fazer um rápido histórico aqui, né? E tem o vídeo lá no meu canal que tem uma hora, basicamente, falando sobre isso. Eita. Ele começa nas universidades lá da Califórnia, no Instituto Massachusetts Institute of Technology. Ele começa lá dentro dos Estados Unidos e ele começa focado na questão de a gente precisa do acesso aos softwares para me deixar rodar um hardware. Ele começa lá, o mito assim da fundação é que uma impressora não funcionava e daí um programador lá ele pede, eu quero saber, né, como é que funciona essa impressora, me explique o código dela para o fabricante. E pela primeira vez os fabricantes estavam tentando esconder isso porque o software ele estava virando um produto. Até aquele momento o software não era um produto, o hardware era o produto, ele era distribuído, o software era distribuído junto. E daí o fabricante, como uma questão de, é o manual, eu vou te explicar tudo como funciona, como é que o software roda aí, como é que tu programa isso. E daí, nesse momento que começou a ter essa transição, surge o movimento do software livre para dizer, o software ele deve ser livre para a gente ter acesso ao estudo, à modificação, à redistribuição. E ele é um movimento político, tem razão. Só que, ao mesmo tempo, ele é um movimento político mais à esquerda política lá dos Estados Unidos, e ele já sofre algumas mudanças e divisões, subdivisões. E daí, por exemplo, tem o movimento software livre e uma coisa que se chama software aberto. Não sei se eu tinha diferenciado os dois termos, mas são dois movimentos diferentes, tá? Embora tenha muito parecido e às vezes tem intersecções. O software aberto, ele tá mais preocupado com uma questão prática, do software ter o código aberto, acessível, e ele é um movimento muito mais amigável dos negócios, empresas e coisas assim. E ao mesmo tempo, isso é como se fosse um movimento mais à esquerda e mais à direita. Lá nos Estados Unidos, transplantado para o Brasil, a nossa política é totalmente diferente. Por isso que o vídeo lá é o movimento software livre no Brasil. Porque aqui, aí ele começa a conversar um pouco com os movimentos pós a abertura democrática no Brasil, que era uma esquerda um pouquinho diferente da esquerda que existe hoje, também um pouquinho diferente porque era uma esquerda pós-ditadura, né, do momento de democratização, em que estava tendo a queda do Muro de Berlim,
acabou a União Soviética, então a visão da esquerda radical ela estava bem diminuída, muito fraca. Então, esse movimento de software livre que cresceu no Brasil, ele é um movimento muito ligado ao início do PT, ele é um movimento muito ligado a vários movimentos sociais, e enfim, daí ele tem uma ideologia, digamos, diferente dos Estados Unidos. E daí, só para voltar na pergunta, muitas pessoas hoje que são parte do movimento software livre separam a política, querem separar a política. Dizem que não, o software livre é uma coisa mais prática, uma coisa de acesso ao código, de estudo. Política é ideológico, política é militância. Então tem brigas dentro da comunidade o tempo inteiro. Isso é um assunto que ainda é polêmico, sabe? Mas enfim, é um movimento complexo, com várias pessoas e várias opiniões diferentes, mas obviamente para mim é extremamente político. E a política tem a ver com onde ele está inserido, né? No Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Perfeito. Eu lembro bastante quando eu estava entrando na universidade que existia um movimento, e isso faz muito tempo, gente, eu sou mais velho do que pareço. Existia lá, você ia nos laboratórios, nas salas de computação, porque tinha isso, sala de computação na universidade, e você via que era tudo com Linux. Que existia um movimento por parte do governo brasileiro de usar Linux. Agora, eu não sei se é software livre ou aberto, agora que você falou que existe essa diferenciação. É engraçado, o Linux é software livre, a licença, Livre, tá. mas é muito associado com o movimento de software aberto. É complicado, tá, gente? Desculpa. Ok. Mas, enfim, tinha lá, era tudo com Linux e tal, e à medida que o tempo foi passando, você viu, começou a ter a invasão do Windows, do Microsoft Office e tal, nas universidades. Houve uma mudança aí nas políticas do governo com relação a como usar esses softwares e como que você avalia isso? Sim, então, outra curiosidade sobre esse vídeo que eu tava falando, a thumbnail é o Lula com o pinguinzinho do Linux. Porque no governo Lula 1 e Lula 2 teve uma aproximação desse movimento de software livre, que eu disse que é um movimento no Brasil muito ligado a esses movimentos de uma esquerda pós, né, ditadura ali. A aproximação foi enorme, porque quem trouxe esses movimentos para cá foi, por exemplo, o PT da minha cidade aqui, o PT de Porto Alegre. Tanto que eu sempre falo pro pessoal, quem já viu falando sobre isso, tá vendo que eu tô tocando em todos os pontos. Tem uma entrevista do Livio Dutra de 96, mais ou menos, 1996, em que ele tá dando uma entrevista para uma revista que se chamava Revista do Linux, era um dos periódicos sobre, né, software livre no Brasil. E eu sempre acho muito curioso porque a pessoa que está entrevistando ele está falando sobre as vantagens de, por exemplo, o Brasil adotar software livre, que tem a ver com economizar o custo que a gente gastaria com licenças de software, por exemplo. E o Olívio Dutra fala, legal, mas também tem outras coisas. Tem, por exemplo, adaptar esse software à realidade local, tem a gente poder formar pessoas que vão poder estar trabalhando com software aqui dentro do Brasil e não apenas estar usando tecnologias que já vêm prontas lá de fora. Então, acho muito legal que a discussão política do software livre, principalmente ali no início dos anos 2000, e que foi puxada pelo PT, aqui vários movimentos sociais, principalmente no Rio Grande do Sul, e daí depois virou uma coisa que se chama o Fórum Internacional de Software Livre, que é um grande evento que por muito tempo, quando ele estava acontecendo, era o maior evento da América Latina sobre isso. Isso tudo foi um movimento extremamente político e muito ligado com umas questões importantes hoje, que é tão engraçado que a gente fala menos nisso, que o software livre ele é esse potencial da gente criar uma tecnologia que é mais próxima do Brasil, do brasileiro, né? A gente vai resolver problemas que a gente tem aqui, a gente vai formar profissionais que vão estar resolvendo os problemas da sua realidade e não a gente vai comprar uma caixinha pronta, né? Que a gente tem que todo ano estar renovando essa licença e comprando assim. Isso se perdeu, e que nem eu disse, né? Isso teve muito crédito do governo Lula, o Lula 1 e o Lula 2. Lá por 2010, esse tipo de coisa estava acabando, tá? Então, acabou esses programas de ser obrigatório usar no governo o software livre, se começou a comprar licenças, se começou a substituir isso. Muita gente vai reclamar que o software livre falta isso, falta aquilo, mas eu acho que sem essa ajuda do governo não tem como a gente desenvolver esse tipo de coisa. E se a gente não tivesse parado prematuramente, né,
hoje a gente já está bem mais envolvido aí, e daí a gente podia pensar todos os problemas que a gente está enfrentando, que tem a ver com o imperialismo tecnológico dos Estados Unidos contra a gente, né, pressionando para que a gente não use o Pix, por exemplo, pegando nossos dados baseado na gente estar usando redes sociais e mensageiros de lá. Todos esses problemas a gente poderia enfrentar eles melhor, e a gente poderia inclusive estar exportando tecnologia para a Europa, para outros países que também estão olhando para os Estados Unidos e estão dizendo, ok, esse pessoal aí não está pelo nosso bem, né? Já deveria ser óbvio, sei lá, desde o Snowden em 2013 e tal, mas o pessoal da Europa e aqui no Brasil também demorou, assim, para acordar para essa realidade. Então é mais ou menos isso, assim, todo o ciclo do software livre no governo do Brasil, bem resumido. Perfeito. Você fez uma afirmação aí que eu acho que vai deixar muita gente cabelo em pé. Sem o governo, o software livre não se desenvolve. Mas não tem como, porque é só a gente ver como era o movimento software livre quando o governo estava botando dinheiro, profissionais em cima, tinha compra estatal, né? Porque a obrigação de usar software livre, né? Como não tem, por exemplo, até tem muitas empresas por trás, mas eu ia dizer assim, não tem apenas um provedor de distribuições Linux. Então, o que aconteceu naquela época é que alguns órgãos do governo fizeram as suas, algumas empresas brasileiras davam manutenção para isso, criavam as suas, então foi se criando um mercado de profissionais e de empresas que estavam provendo esses serviços aqui dentro. Para aqui dentro e aqui dentro. Então essa compra estatal, né, essa obrigação ajudou o mercado a se desenvolver aqui, e é aquela coisa assim, isso pode até, tu tem essa vantagem de que uma empresa dos Estados Unidos não vai conseguir esse contrato, né, então a minha empresa ela pode talvez oferecer um serviço mais modesto, né, que tem um diferencial, porque a gente fala a língua, a gente está próximo, e isso permite essas empresas a chegarem no nível de complexidade para elas estarem concorrendo daí em outros mercados e fora, né, foi o que a China fez em diversos mercados, com um mercado consumidor enorme que a China tem, mas a gente também tem aqui. Então, com certeza, sem a ajuda do governo, não tem como desenvolver direito isso, e a gente deveria ter tido mais, e não é tarde para começar, né? O melhor era ter começado antes, não ter parado, mas agora a gente pode começar de novo a investir mais pesado.